Nós vamos entender um pouco sobre Satanás e o que ele pode fazer para atrapalhar a vida de um filho de Deus. Efésios capítulo 6, verso de número 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, fica firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Diga amém. Amém. Presta atenção, pode sentar. Isaías capítulo de número 14 fala que Deus, ele olha para Satanás e fala: tu era querubim ungido, tu andavas sobre as pedras afogueadas, sobre o seu corpo tinha Satanás o ouro, a safira, o diamante, o berilo, tudo isso estava sobre você, mas resolveste pecar contra Deus, quis subir ao trono do Altíssimo, ser semelhante ao Altíssimo. E aqui vem a soberba, a altivez. O ser humano, ele não está longe de ser altivo e nem soberbo. O ser humano, às vezes, ele quer ter a característica de Satanás. Desobediência é uma característica de Satanás. Soberba é uma característica de Satanás. Murmuração, reclamação é uma característica de Satanás. Pessoas que murmuram muito não rompem na sua vida pessoal. Ela pode até romper por um tempo, mas ela vai cair. Porque a Bíblia fala: quem está em pé, cuide para que não caia. E aí tem os cuidados do Evangelho. Às vezes o crente, o filho de Deus, ele não quer assumir a posição e as características de filho de Deus. E acaba assumindo a característica do filho do maligno. Mesmo dentro da igreja é bode, não é ovelha. Mesmo dentro da ovelha é de desonra e não de honra. Mas pastor, a Bíblia fala que dentro da igreja nasce a honra e a desonra, o joio e o trigo. Os anjos de Deus queriam colher todo o joio, e Deus fala: não, tem que deixar crescer junto. O pastor, presta atenção, aquele que é sacerdote da igreja, ele sabe quem é, quem não é, quem anda na presença de Deus, quem não anda. Ele sabe, o pastor sabe, porque o pastor conduz ovelhas. Só que o pastor, muitas vezes, ele não declara quem é e quem não é. Porque o pastor, ele não está aqui para fazer acepção de pessoas. Ele não está para passar a mão na cabeça de um e tratar mal o outro. Não, o pastor está olhando todos por igual. Mas ele sabe quem merece e quem não merece a bênção do Senhor. Servir a Deus bem, quando você serve a Deus, não como religioso, mas quando você serve a Deus de todo o teu coração, não tem por que não romper naquilo que já é direito. Jesus, ele fala: olha, em meu nome, peça o que quiseres, e assim vos será feito. Eu vou dar um testemunho para vocês antecipado. Amém? Antecipado. Para vocês entenderem o que é fé e o que é uma revelação. Eu estava lá em casa, olhando para uma piscina que eu estou preparando para vocês, para o batismo, para o lazer de vocês. Amém? Para o lazer da igreja. Esse é o objetivo. O objetivo principal é contemplar um lazer para os irmãos. Amém? Amém. E aí, quando eu estava lá, eu falei: Senhor, há 2 anos eu trabalho nessa piscina, eu pego o meu salário, uma parte do meu salário todo mês,
trabalho essa piscina e ainda não terminou, Senhor. O que está faltando? Não, o Senhor tem que me falar. Porque eu não estou conseguindo terminar essa piscina. Claro que é uma piscina de 180 metros quadrados. E para isso você já imagina o tamanho desse negócio. E toda na estrutura de concreto, um negócio fechado e tal. E eu falei, Deus, eu já gastei muito dinheiro nessa piscina. Eu tenho tirado do que é meu, mesmo aplicando na minha casa, o benefício é para uma igreja. O benefício é para uns irmãos. O benefício é para a gente ter um lugar de lazer, um lugar de batismo. Um lugar de festa e confraternização entre os irmãos. Esse é o objetivo. O que está faltando, Senhor? Por que o Senhor não me dá o acabamento dessa piscina? O acabamento está em 9.800. Já foi alçado, fora a monte de obra. Aí eu orando a Deus, aí Deus falou assim, vem cá, você já deixou ele em ponto de acabamento? Eu falei, não, falta pouco. Eu falei, então termina um pouco. Eu vou mandar o acabamento. Eu falei, como é que é? Ele falou assim, eu não mandei o acabamento até hoje, porque você não deixou ela em ponto de acabamento. Primeiro você acaba a sua parte, depois eu começo a minha. Aí ele me deu a revelação, eu falei, mas quem vai fazer o acabamento, Senhor? Aí comecei a orar a Deus. Começou a orar a Deus. O Marcinho que está aqui dentro vai e me liga. Pastor, queria passar uns dias lá na sua casa. Falei, Marcinho, mas se você vir para cá tem trabalho. Ele, não, a gente trabalha, senhor. Aí o Marcinho, peguei o Marcinho, fui lá para casa, o Marcinho começou a me ajudar a deixar ela em ponto de acabamento. Amanhã ele está descendo comigo para lá de novo. Entenda, as pessoas confundem a vida particular de um pastor com a vida do pastor dentro da igreja. E uma coisa não adentra na outra. Uma coisa não se confunde com a outra. Eu tenho o meu salário e sou servidor público. Amém? Tanto é que para a gente fazer algumas reformas nesse lugar, para deixar agradável para os irmãos, teve que ter duas assinaturas, uma minha e uma da tesouraria, para liberar o dinheiro da conta da igreja. O tão complexo que eu deixo o dinheiro da igreja para a liberação. Ou seja, só vai liberar o dinheiro da igreja se for para algo bom. Senão não é liberado. Aí as pessoas, tem gente que fala, gente, o que o pastor faz, meu irmão, pelo amor de Deus, que diálogo é esse? Quando a gente vai fazer alguma coisa para os irmãos dentro da casa do Senhor, vem da conta da igreja e do ministério, que tem esse dinheiro lá. Então Satanás, ele é mestre em colocar dúvida no coração de alguns irmãos que ainda é avarento. O que é a avareza? Amor ao dinheiro. Retém o pouco e não consegue atingir a promessa. Porque é direito da casa do Senhor, todos os irmãos, ajudar a manter a casa do Senhor. Não é só os pastores que tem que se virar, não. Igual a gente se virava no começo. Mas isso é um ato de fé. É obrigação, pastor? Não. É você entrar na fé, se você vai ser abençoado ou não. Você com Deus, não eu, te induzindo você a ser dizimista e ofertante. Então aquela igreja que lá estava, ela já estava gerando um prejuízo, porque a gente estava entrando na economia da igreja para pagar aluguel. Não estava entrando o suficiente para cobrir as contas da igreja. Aí entra o pastor diante deles e fala assim, olha, ou o senhor resolve até dia 10 de julho, ou então a gente fecha a igreja, eu vendo o meu patrimônio que eu tenho, eu torro preço de banana e vou morar na praia. Porque o senhor é dono da igreja, não sou eu. Então o senhor vai cuidar dos meus filhos, o senhor vai cuidar da igreja. E eu estava resolvido a fechar a igreja, a não ser que Deus desse uma direção. Aí Deus se revela para mim e fala, filho, tudo tem seu tempo e modo. Eu falei assim, mas o senhor também falou, tem tempo e modo, mas o senhor não dá aflição além do que eu possa suportar. Eu já não suporto mais. Aí vem certa situação que você vai entender o desabafo de um pastor diante de Deus. Eu não aguento mais certos irmãos que só tem cara de bonzinho ou de boazinha, mas na verdade são como lobos devoradores. Estão pensando uma coisa totalmente diferente e não oram, mas ficam fermentando até mesmo a cabeça de outros irmãos. Esse tipo de crente que o senhor tem para mim como pastor, ele, filho, mas o joio e o trigo nascem juntos. Amém, Senhor. Então o senhor resolva a sua igreja.
Resolva o problema da sua igreja, porque assim como eu era no mundo que tinha um estupim curto, acabou também o meu estupim dentro da igreja. Não que eu não queira ajudar os irmãos, mas o Senhor tem que tocar no coração dos teus filhos. É os teus filhos, não é meus filhos. Eles são meus irmãos na fé. Então Satanás, ele aproveita a fofoca, a contenda, o disse-me disse, a desconfiança, e começa a inflamar os irmãos. E os irmãos não percebem que estão entrando no caminho de Balaque e Balaão, nos caminhos de Corá, que estão mais na casa de Mefibosete do que até mesmo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, do que na Canaã de Deus. Então, Satanás, ele pega certas coisas dentro da igreja e começa a transformar isso em uma avalanche, em um redemoinho. Quando eu orei a Deus para Deus mandar o revestimento lá da minha piscina, eu não estou falando de dinheiro de igreja não, irmão. Eu estou falando daquilo que é meu, daquilo que é próprio. Amém? Em nome de Jesus. Então, quando eu falo abertamente, daqui a pouco o pastor chega aqui numa GMC, chega numa Frontier, ou chega naquele carrão que é aquele Dodge Ram, sei lá, irmão, o que eu vou chegar aí? Aí eu chego aqui e falo, o pastor, meu irmão, não se preocupe que não é seu dinheiro não. E nem é aquilo que é da igreja. Eu tenho um negócio de liberação só de 4 milhões e 600 mil reais, só para você ter ideia. Como é que é o mistério comigo e Deus e o mundo dos negócios. Eu tenho dinheiro retido dentro do JDFT, que rende desde 2016 a R$1 conta judicial. Rende a 1% em conta judicial. Então não se preocupe, porque no dia que eu aparecer aqui bem, não tem nada a ver com o teu bolso, ou com o bolso de quem é avarento. Amém? E eu tenho que dar essa exortação para você ir para casa refletir quem é você dentro da igreja, ou quem é você na fila do pão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós não podemos dar brecha para Satanás. Desconfiança, disse-me disse, confusão entre irmãos. Irmão, essa guerra é de Satanás. Ele quer isso dentro da igreja. Sabe o que o pastor quer? Quer que você herde a sua promessa. Sabe o que o pastor quer? Que você seja curado por dentro e por fora. Você sabe o que o pastor quer? Que você tenha a sua família edificada sobre uma rocha. Sabe o que o pastor quer? O teu bem e não o teu mal. Então o pastor, quando ele se desloca lá do Goiás para vir para cá, ele vem com uma intenção. Pai, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Pai, abençoa o teu povo, porque são merecedores de bênção. Pai, honra a quem te honra. Pai, levanta a quem quer o bem dessa igreja. Então a gente ora para o bem de uma igreja e não para o mal de uma igreja. Mas tem hora que você tem que falar umas verdades para a igreja, porque senão a igreja fica no oba-oba, pensando que é oba-oba. Ai, pastor, você vai levar a igreja com a laje. Irmão, a Bíblia fala que existia um homem com um cântaro na mão, que ele siga o homem para preparar a ceia, e ele vai indicar o cenáculo. Você sabe o significado do cenáculo? É laje, lugar fechado dentro de casa. É pátio. Então nós estamos no cenáculo. Temporariamente? Estamos. Pelo tempo? Não sei. Mas eu falei para Deus, se o Senhor liberar aquilo que é meu, eu mesmo compro o terreno da igreja. Porque o sonho de um pastor é ver a igreja no seu lugar próprio. Esse é o sonho. O sonho de um pastor não é pagar aluguel, não é viver de favor. O sonho de um pastor é ter o terreno da própria igreja para edificar um templo grande e digno de ser chamado templo do reino de Deus. Amém? Esse é o sonho de um pastor. Então Satanás, se a gente não se revestir de conhecimento, de entendimento, a gente vai entrar na drena de alguns irmãos que já estão pelo caminho de Corá. Alguns irmãos que já estão vivendo conforme a mesa de Mefibosete. Alguns irmãos que já estão vivendo conforme a casa de Labão. Se a gente não tiver discernimento e der vazão à fofoca ou à contenda, porque eu vou falar uma coisa para você, irmão. Se um irmão fala de você para mim, ele vem falar de você para mim no sentido pejorativo e maldoso, presta atenção.
Se ele fala de você para mim, ele vai falar de mim para você. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quem fofoca de alguém vai fofocar de todos. Não é digno de confiança. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, maldito o homem que confia em quem? O homem. Sobre mim repousa o Espírito Santo, sobre você também. Mas nós temos que dar mais lugar para o Espírito Santo do que para Satanás. Satanás, irmão, o que ele quer é a desavença. Às vezes eu dou um conselho aqui. Eu já dei conselho aqui para o pessoal falar assim, ó, não casa. Espera. Vou casar. É casa, irmão, vai lá. Eu amo, irmão. Vai nessa fé. Porque o pastor, ele está vendo o coração e ele sabe que alguma coisa ruim vai acontecer depois. Mas tem irmão que ele se enrola com outra pessoa pela carne. E não, primeiramente, observando em espírito. Olha o que a Bíblia fala. Primeiramente as coisas do reino, a sua justiça, as demais coisas do serão o quê? Acrescentadas. Mas casamento, relacionamento é o quê, irmão? Relacionamento é coisa particular. O pastor nenhum pode colocar a mão. O pastor só fala assim, quer se arrebentar um pouco? Vai lá. Amém? Então Satanás, ele é mestre em pegar a natureza de uma pessoa que não é revestida ainda pelo Espírito Santo. Ele pega a natureza dessa pessoa, distorce a mente dela todinha, ela vem para a casa do Senhor como crente, mas não é crente. Ela vem como aquele que está querendo herdar a promessa, mas não vai herdar, irmão. Essa é a verdade. Hoje eu orei o dia todo para falar que Satanás está te enganando. Está enganando. Satanás se disfarça em anjo de luz, irmão. Ele se disfarça em anjo de luz. Tem crente aqui que está indo em outra igreja. Presta atenção. Isso é revelação. Está indo em outra igreja. Está louvando, glorificando a Deus em outra igreja. Ei, irmão, decida. Ou tu bota teu pé lá ou bota teu pé aqui. Porque você não pode ficar em dois pastos. Ou você tem um pastor, ou você não pode ter dois. Ou você tem uma revelação, ou você não pode ter duas. Porque vai ter engano pelo meio. A Bíblia fala que a ovelha, ela ouve a voz do bom pastor e segue. Se eu não sou bom, tem gente que é melhor. É assim que funciona o mundo espiritual. Porque uma coisa é você vir atrás da revelação, se dar bem na revelação, começar a crescer na revelação e depois não conhecer que teve um início, onde alguém trabalhou sua vida, quebrou algo e falou assim, Senhor, o Senhor tem conversa dele. Então não reconhece o princípio pastoral e anda de qualquer jeito. Então Satanás, ele vai pegar essas brechas de desavença, de contenda, de fofoca, de disse-me disse, de desvio de conduta, e vai fermentar a casa do Senhor. E se o pastor não tiver ligado, vigilante, a casa do Senhor vai virar um lugar de aflição e não de paz. Ó, com bom e consolador os irmãos viram em união. Nós estamos nesse lugar pela direção de Deus. Amém? E é bênção, irmão, quando Deus dá uma direção. É um cenáculo. E Deus deu a direção. Porque pela minha vontade, eu tenho que ser sincero, pela minha vontade hoje eu estaria vendendo já o meu bem aí, eu estava torrando em alguma coisa, algum dos bens aí, pelo menos por 200 mil reais. Meu irmão, eu ia sumir para a praia. Porque tem 7 anos que eu não vou nesse lugar. E eu ia direto todo ano, eu ia 2, 3 vezes. Então, pelo poder do nome de Jesus, entenda este lugar. É um lugar que nós já estamos à beira do Jordão. Satanás ainda vai querer colocar dúvidas em alguns. Quando você vê um irmão não vir na casa do Senhor, não se preocupa com ele, se preocupa com você. Se preocupa com você. Subjugue-se você mesmo. Ah, o fulano não veio. É porque o fulano não tem que herdar nada. Deixa para lá. Deixa seguir a voz de quem quiser seguir. Deixa pegar o conselho de quem quiser pegar o conselho. Em nome de Jesus. Porque nós estamos já à beira do Val do Jabó e nós já estamos quase atravessando. Isso é espiritual. Só fala isso quem entende.
Então tem um mistério acontecendo, que a força desse local aqui é maior do que a força de lá. Lá nós estávamos em Lodebar, na casa de Mefibosete, lá nós estávamos na casa de Labão, e aqui nós estamos no lugar à beira do Val do Jaboque, já esperando a transição. Aqui já é lugar de cumulação. O que é acumular? Acumular é quando Deus já começa a te entregar algumas coisas já à beira, só porque você está enxergando o lado. Então, eu falei para o Marcinho, meu amigo, me ajuda. Não, pastor, eu vou te pagar. Não precisa pagar. Falei para Marcinho, é uma mão de obra. Eu te ajudo, você me ajuda, meu amigo. Só que, vou te pagar em 2 vezes. Já parcelei, irmão. O cara é amigo, falou, beleza. Amém? Então a gente só faz uma coisa de acordo com aquilo que nós temos condições de fazer. Eu estou aí, ó, faltando o vaso e a pia dentro dos banheiros. Eu já coloquei? Não, irmão. Quem sabe aqui tem um abençoado filho de Deus, fala, pastor, eu vou doar uma pia, né? Glória a E Deus. um vaso. Pelo menos para funcionar um banheiro. Então, irmão, tudo é comunhão entre os irmãos. Amém. Tudo é comunhão entre irmãos. Se você não entender isso, Satanás vai vir e vai fazer um salseiro no meio dos irmãos. Porque ele é o príncipe deste mundo. Não subestime ele. Ele é inteligentíssimo. Mas nós que temos o Espírito Santo somos muito mais inteligentes do que ele. A nossa inteligência é maior. O Espírito que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, em nome de Jesus, revestimos de toda a armadura de Deus, porque você não está lutando. Eu acho engraçado que tem certos irmãos que chegam assim, mas pastor, aquela pessoa lá é igual o capeta, pai. Olha a reação. Aí eu chego no cabelo e falo assim, vem cá, você sabe o que está por trás dele? É um principado, é uma potestade, é uma ossos do mal. Então tua briga nunca foi contra essa pessoa, sempre foi com quem tribula ou desvia essa pessoa da conduta que ela deveria ter, que era a imagem e semelhança de Deus. Então sua briga não é contra essa pessoa. Então a pessoa só de ter raiva daquela outra pessoa, você sabe o que acontece? Só de ter raiva, ela está gerando um câncer para ela. Hoje de manhã, aqui já é lugar de revelação e forte. Hoje de manhã, uma menina chegou para mim aqui e falou, pastor, a minha avó está desse jeito. Eu falei assim, câncer, não conheço sua avó, mas a revelação é que ela é rancorosa e guarda mágoa. E se eu for lá, eu vou rasgar o pé. Ou esse câncer sai na mesma hora, ou essa mulher vai morrer. Quer que eu vou lá? Aí ela vou marcar. Né? Com medo de perder a vozinha. Irmão, eu não estou nem aí não. A gente tem que fazer a obra dentro do sim ou do não. Mas aqui Deus me deu a revelação do que era a obra lá. Então nós não estamos para brincadeira mais. Amém. Nós vamos ver pessoas romper porque é um direito. Presta atenção. Vinde a nós o teu reino, a sua justiça, a sua paz. É um direito trazer as coisas do reino para a sua vida. E você nessa igreja nunca vai viver como religioso ou como religiosa. Hoje me fizeram uma pergunta aqui. Pastor, mas o crente desviado não vai para o inferno? Eu falei, ir para o inferno pertence a Deus e não a mim ou a você. Essa decisão de um crente ir para o inferno, pastor nenhum pode falar. Da pessoa chegar para o Marcinho, meu amigo, Marcinho, sai para o inferno. Você é doido. Isso não pode sair da boca de um pastor. Amém? Porque só quem conhece o coração é Deus. Você lembra quando o filho está desviado, aí Deus fala assim, que o pai se alegrou quando o filho voltou a casa? Então o pai está esperando. Você lembra da parábola que fala, havendo 100 ovelhas se desviando uma, não haveria o seu Senhor de ir lá e resgatá-la? Então, irmão, resgate, salvação pertence a Deus e não a pastores. Pastor nenhum, presta atenção, pode julgar uma pessoa e jogar ela dentro do inferno por palavra. Se brincar, ele está indo. É o pastor que está indo para o inferno. Esse negócio de igreja, aonde você fala, irmão, está uma posição, você vai, eu te vejo indo para o inferno. Cuidado. Isso não existe no Evangelho e não existe nas Santas Escrituras. A Bíblia fala, subjugai o homem a si mesmo.
Então, eu não julgo vocês pela decisão que vocês estão tomando. Quando eu prego para o geral. E se o seu coraçãozinho doeu, sinto muito. Decida a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, aleluia.